E vamos dar boas-vindas a Abraham Weintraub. Abe Weintraub, tudo bom, Abe? Tudo jóia? Tudo jóia? Como é que tá, Gustavo? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Eu pedi para a senhora participar, porque a gente estava aqui no aquecimento, aqui batendo um papo, e ficou muito claro isso, né? Que assim como vocês, aqui os Weintraub também, é uma família, a gente não tem nada a esconder, não somos políticos tradicionais, colocamos a cara a tapa para realmente tentar salvar o Brasil, salvar um pouco da sociedade, da cultura ocidental que a gente vive, com todos os seus erros e acertos, ela é o que tem de melhor à disposição hoje no mundo. Não tem algo melhor. Pode ter, né? O que está sendo substituído é por algo ruim. Então a gente quer resgatar os valores. E no bate-papo aqui eu falei, pô, é tão transparente, é tão claro esse anseio de vocês, né, que vocês não são políticos tradicionais também, não. Não tenho ninguém filiado a partido nenhum na minha família. Eu não sou filiado, meu irmão não é, nunca fomos, meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, primo, não conheço ninguém filiado. E a gente simplesmente entrou nessa batalha. E quando a gente vê esses políticos tradicionais, você vê que é tudo pasteurizado. Não é a verdade. Como é que você é? Eu sou assim, estou aqui com a minha roupa, minha camiseta, minha casa está aqui atrás, vocês aí, um casal, colocou a Sua cara a 12, tapa. tá com a sua 12 também aí, tudo tranquilo? É, já estou pelo menos, né? Porque eu tenho pelo menos a cultura de ter arma, né? Eu tenho essa cultura na família de ter arma. Então aqui eu estava sem, eu mostrei aqui no intervalo, aqui a gente vai batendo um papo, mas agradeço a oportunidade, agradeço a simpatia, o carinho, agradeço o carinho. Eu estava acompanhando o seu desafio, que é uma via crucis, via dolorosa, eu sei como é, essa desconstrução da imagem pessoal muito forte que existe, precisa ter um couro bem grosso para aguentar. Então, estou aqui para bater um papo, eu não posso falar de política, não vamos falar de política, vamos falar de assuntos aí que tem a ver com conservadorismo, com educação, mas não de política, tá bom? Sem problema. Obrigado, viu? E tem muito assunto para falar aqui hoje. Mas antes de entrar no assunto da pauta, Weintraub, tem uma curiosidade. Você está aí nos Estados Unidos já há quanto tempo agora? Já tem quantos Eu meses? cheguei dia 20 de junho, 20 daí de junho. o primeiro mês eu fiquei quase que só dentro do quarto de hotel, saía muito pouco, mas eu estava cansado também, né? E aí depois, gradualmente, fui aumentando a interação, comecei no Banco Mundial, né? Eu tinha que... Estavam ali querendo pegar no meu pé, né? Alguns poderosos que eu pisei no calo estavam querendo dificultar a minha vida. E o mais grave não é que ia dificultar a minha vida, né? Eles estavam assustando meus filhos. Eu não queria a Polícia Federal entrando de manhã cedo na minha casa, virando a roupa das minhas filhas, calcinha, pegando o celular, computador que usava para a escola. Então, isso mexeu comigo e ali, conversando com o presidente, a gente achou que o melhor caminho era rapidamente sair. E foi acertada essa decisão. Não, a gente entende. A minha pergunta é o que você mais sente falta aqui do Brasil nesses 4 meses, né, que você está aí? Então, assim, no começo da família, com certeza, né? Porque eu vim sozinho no começo. Minha família ficou escondida, né? Ficou fora de Brasília, com segurança, eu tive que... privada, não foi pública, não teve envolvimento de segurança pública. E aí, quando eu terminei de ver toda a papelada, daí vieram todos, né? Inclusive, o que mais demorou foi para trazer até a Capitu, né? A cachorrinha nossa. Capitu! Tem que fazer o passaporte, tudo, né? Garota, vem cá. O que demorou mais foi para trazer a bichinha aqui, que ela, além de tudo, ela estava doente. Deixa eu ver se ela sobe aqui. Olha como é que tá velhinha. Oi. Tá velhinha demais. Ela tá aqui, ó. Mostrar ela aqui embaixo, ó. Aqui, garota, perdeu um olho. Tadinha, já tá cega do olhinho, parece? Perdeu o olho. Teve que tirar, deu um câncer no olhinho dela aqui, ó. Esse olhinho daqui, ó. Tá bem velhinha já. Eu tinha, também, apaixonado sem nela. fazer trocadilhos, eu tinha um macho, mas o meu macho morreu. Com 8 anos. Era um boxe, faísca. E agora tem a Capitu aí, que é o dengo da família. Tá velha ranzinza, tá toda mimada.
Dois E é, cara. deu trabalho para trazer, mas daí chegou todo mundo, daí ficou, daí depois ainda veio o Arthur, né, que ainda estava faltando o Arthur. O Arthur tá morando aqui na mesma casa, e que é o meu irmão. Ele tá aí agora? O Arthur deve estar lá embaixo, não sei se ele está Tá tocando as todo coisas mundo junto, então. Vocês estão. Tá para todo ele mundo lá para junto. um oi. Mas aí o que acontece? Agora estamos bem. O que eu senti falta, né? Óbvio. Porque com a internet você quebra um pouco a barreira. Com a internet hoje você bate papo. Eu já passei temporadas fora do país, eu sentia muita falta de conversar com as pessoas. Mas hoje em dia, com isso daqui, a gente está muito próximo. Eu já tinha saído da minha cidade, que era São Paulo, quando eu fui para Brasília. O que eu mais senti falta é da minha casa. Eu gosto muito da minha casa. Eu tenho as minhas árvores lá que eu plantei, estou vendo elas crescer. Sinto falta da minha casa, eu sinto falta daquela cultura nossa ali, do jeito. São Paulo é uma cidade mais dura, mas saindo um pouco da cidade, eu gosto muito do jeito eu não estou falando só de São Paulo, que essa região toda, assim, Mato Grosso do Sul, eu gosto muito, sul de Minas, Goiás, Paraná, gosto muito. Eu sinto falta das frutas, a fruta aqui tem outro Eu ia gosto. perguntar, e a comida? A comida deve fazer uma falta danada, né? As frutas têm outro gosto, não são tão boas, né? Isso eu já sabia que não eram tão boas. Depende muito da temporada. No Brasil, as frutas são top. Isso eu sabia. Porque não é a primeira vez que eu vim para fora, né? Você já ficou aí nos Estados Unidos, já trabalhou aí durante o tempo, né? Já, eu era diretor internacional, eu tinha o visto L1, que permite trabalhar. Eu era uma pessoa que tinha essa vivência internacional. E o que me surpreendeu é que eu fiquei bastante tempo aqui, já estou há bastante tempo aqui, eu senti falta de picanha. Deu um certo momento que eu quero comer picanha. Não tem os mesmos cortes da carne, né? Tem o fogo de chão aqui do lado, porque a carne aqui é outro boi, né? Não é o boi. É outra cor. Não, e o corte é diferente. Não existe o nome em inglês para picanha. Tem o sirloin, tem alguns, mas não existe o mesmo corte. Não, e a carne é diferente, porque é taurino, não é zebuíno, né? E é outra carne, gordura, a posição da gordura. Ô, muchacho, fala oi aqui pro Gustavo, pra esposa dele. Ô, Gustavo, tudo bem? Fala, Arthur. Boa noite, cara. Joia? Como é que tá? Joia. Cara, nós estamos morando comigo aqui. Agora. Tá morando comigo aqui. O Abraão tá contando das aventuras de vocês aí nos Estados Unidos, a dificuldade para achar uma carne boa, né? Complicado. Não, carne boa tem. É que a carne que a gente está habituado, a carne é boa. Mas a carne que a gente está habituado é outro gosto. E aí eu tava com saudade de comer uma picanha. Daí eu fui ao fogo de chão comer uma picanha. Comi picanha, comi fraldinha. Assim que acabar a eleição aqui, eu tô pensando em dar um pulo nos Estados Unidos, eu vou levar uns quilos de picanha para você. Eu te confesso que eu não tenho muito problema com comida, não, cara. Ele come qualquer coisa. Eu não como qualquer coisa, não. Pedra estraga o dente. Ele come tudo. Ele limpa a geladeira. As pessoas não acreditam. Cara, é assim, para comer um arrozinho com feijão, aqui você tem que ir no mexicano, né? Você pode escolher. Não é um mesmo feijão. Não, é o mesmo feijão. A Dani, a minha esposa comprou e fez, ficou perfeito. Não ficou nada, assim, ficou perfeito. Arroz com feijão dá para fazer. Aquele chipotle, você chega lá, tem o feijão carioquinha, tem feijão preto. Não, feijão tem. Perfeito. O problema é que é pimentado pra caramba, né? Não, mas dá pra fazer. A Dani fez em casa, ficou... É super apimentado, mas você pode comprar ele e fazer aí, né? Então, a minha esposa, a Dani, ela fez aqui em casa, já algumas vezes, fica perfeito. Não fica ruim, não. Fica perfeito feijão. Então, feijão, arroz, feijão... as carnes são boas, não são ruins, são muito boas as carnes. O problema é que é outro corte, é outro sabor. Eu tava com saudade de comer uma picanha, daí eu fui lá, ao fogo de chão. Marquei um almoço aí com representantes de outros países, para a gente estar discutindo muita coisa que está acontecendo no mundo. Não é só no Brasil e nos Estados Unidos que as coisas estão muito complicadas. Tem países que a gente nem escutou, mas as coisas também estão muito, muito, muito dramáticas, inclusive na questão da soberania. O Arthur está na OEA, a gente não vai comentar especificamente, né? A gente tem mas o Arthur está na OEA, Organização dos Estados Americanos, e eu estou no Banco Mundial. A gente procura não de falar nada do nosso trabalho, mas a gente está acompanhando, está vendo muita coisa, está conversando com muita gente.
o que o Brasil passa hoje é de uma forma até mais branda do que está acontecendo em outros países do mundo. Em parte devido à cultura brasileira, ao movimento conservador brasileiro, que é mais forte, ele é mais combativo. Ele está robusto agora, né? Não existe a mesma disposição de defesa, de combate, de argumentação em outros países. De até postura. Então, o movimento de direita é importante, o papel do Olavo de Carvalho é fundamental nessa história, porque dá uma espinha dorsal filosófica para o nosso movimento. Sim, é verdade. Você tem os evangélicos, o lado evangélico no Brasil, que é muito forte, em outros países não tem, crescendo. O movimento evangélico também dá uma robustez, né? Porque a pessoa lê a Bíblia, ela naturalmente... Você lê a Bíblia? Leio. Você conhece a Bíblia? Conheço. Você defende? Ela defende. Então, é meio conservador para mais, né? É de meio para mais. Então, isso tudo dá uma robustez muito grande, mas o que fecha tudo isso, que se não fosse isso, não ficava de pé, é o presidente Bolsonaro. Certeza. E isso você vê nitidamente aqui pelo mundo. O papel que um presidente como o Bolsonaro está fazendo. Tem defeitos? Lógico que tem. Eu tenho, você tem, então, todo mundo tem. Mas sem ele, a gente estaria sendo engolido rapidamente. Eu acho que a forma como ele se posiciona e como ele enfrenta esse sistema, como ele enfrenta a ideologia, ele instiga em muitos de nós a vontade de ter a mesma coragem. Ele tem que correr lá para fazer as coisas. Obrigado, Arthur. Valeu aí pela participação. Então, assim, o Bolsonaro, ele cultiva em muitas pessoas essa vontade de ter mais coragem, ser mais destemido, de enfrentar, de ir para o debate, de peito aberto e defender o que é certo, porque até pouco tempo as pessoas meio que tinham medo da destruição de reputação, né, do cancelamento, que é uma coisa que tem muito, muito comum aí nos Estados Unidos, né, qualquer pessoa que se posiciona contra essa ideologia esquerdista, essas pautas absurdas, antimoralistas, elas são canceladas. Vai ser caçada. São caçadas, são humilhadas, e o fato dele fazer isso e levar paulada todo dia, e no outro dia ele aparece rindo e fazendo piada sem graça e tomando Guaraná Jesus, cara, é admirável, é admirável. E querendo ou não, a gente quer chegar... Ele serve para mim como inspiração. Tanto é que quando eu vou para um debate hoje, eu vou pensando assim, pô, cara, como é que o Bolsonaro ia falar com esse? O que o Bolsonaro ia falar com esses caras aqui? Aí você chega com o pé no peito, aí as pessoas começam a ver isso e se sentem representadas, né? Mas... Sim. Mas é um conjunto, a gente precisa ter o presidente, sem ele não ficava de pé. Ah, tem defeitos? Lógico que tem, todo mundo tem defeito, mas tem a grande qualidade de estar sendo, basta ver os outros países, de estar sendo o pilar que sustenta o movimento. Se não fosse o presidente, a gente já teria sido engolido. Você pega aí o que ia ser. Mas também pessoas como vocês, né, uma família... A família Gaia, né? Porque quando vai para a briga é uma família, são os Weintraub, nós Weintraub estamos aqui. Os Gaia estão aí. Estamos aqui. Exato. Quem gosta de ir para a briga? São famílias, classe média, que se levantaram para tentar resgatar o país delas. Nosso país, esse daqui, o Brasil é o nosso país. A gente quer o nosso país. E vocês tirem as patas do nosso país. Existem os monopolistas, os corruptos, os ideólogos de esquerda, e agora existe o imperialismo internacional, não posso falar de onde está vindo, mas todo mundo já sabe. Está acontecendo de uma forma assim, assintosa no mundo inteiro. E se a gente não se levantar, a gente vai virar escravo. Eu estou assim, muito assustado com o que eu estou vendo aqui fora. Não só nos outros países. Com essa pandemia, abriu uma brecha para que justamente essas forças que você acabou de descrever depois fossem para o all-in. A impressão que nós temos é que eles estão indo para o all-in. Olha, abriu uma brecha agora da nossa engenharia social. O novo normal. Tem até o nome. É o novo normal. Esse novo normal é horrível. É pior do que o antigo normal. Eles vão destruir, eles querem destruir a liberdade e a civilização ocidental sem dar um tiro. É impressionante o que está acontecendo. E a população, e uma boa parte da população aceita passivamente, né, sem revidar, acreditando assim, igual os nazistas fizeram, né? Faça isso pela sua segurança. Coloque a estrela aqui pela sua segurança. Vá para o gueto,
mas é para a sua segurança. As pessoas acreditam no que as pessoas buscam esperança. As pessoas desejam muito esperança. O que acontece, vai? O que eu acho que existe? Pegar uma população 100%, você tem 20% de guerreiros, pessoas do bem que estão tentando lutar. Tem ali no outro grupo pessoas do mal, pessoas que estão olhando para o mal, bandido e tal. E no meio do caminho ali tem a meiuca, é o arroz. Esse cara vai junto, entendeu? Vamos fazer feijoada? Ele vai na feijoada. Vamos fazer uma paeja? Ele vira paeja também. Vamos fazer um risoto? Vira risoto também. É o pessoal que, deixa eu tocar minha vida. E eles vão junto, eles acreditam. Não vai acontecer, fica tranquilo. Imagina que eles vão te mandar para um campo de concentração. Imagina que vão cremar sua família, matar seus filhos pequenos. Isso Imagina é conspiração, você está sendo conspiracionista. Então, assim, eu entendo isso. E o que eu procuro fazer é identificar os guerreiros que estão dispostos a ir junto para defender o futuro, como vocês. Como você. Por isso que eu pedi para sua esposa ficar, né? Porque ela está quietinha aí, mas antes de começar, dava para ver que vocês aí na casa de vocês são em 10, não é isso? 10? Ela é 1 e você é o 0, não é não? Ai, meu desgramado. Agora vai fazer piada disso. O resto da... Agora vai ficar fazendo piada. O resto da minha vida ela vai falar isso. Dava para ver nitidamente que ela estava ali te apoiando, segurando, entrando na briga. Que você, se não fosse ela, já tinha largado o osso. Você falou isso aqui. Não fosse ela, tinha largado o osso. É verdade. Eu falei isso para ele, acho que domingo, que quando a gente se casa e a gente vive realmente para o outro, né? A gente se torna verdadeiramente uma só carne. Então, é impossível algo que atinja ele passar superficialmente por mim. Mesmo que eu queira, que eu tente fazer isso, eu não consigo. É mais forte do que eu. E a gente já está mais da metade da nossa vida, a gente tem 39 anos. A gente já está juntos há 21 anos. Então, mesmo que eu quisesse, eu não consiga. É uma coisa muito mais forte do que o amor de um homem com a mulher. É mais forte ainda que a gente sente. É porque eu sou o cara, vai estar. Minha primeira namorada, você acredita? Minha primeira namorada, a gente se conheceu na escola. Eu tô com a minha esposa desde o segundo ano da faculdade, a gente nunca separou. Eu tô com a minha desde o segundo ano do ensino médio. A gente tá junto. Ela fazia terceiro. A gente tá junto há 30 anos quase. Então, assim, é importante isso, porque esses casos, né, que mostram que existe a possibilidade, não é todo mundo que tem privilégio, e eu acredito realmente que você não tem que julgar, você tem que estender a mão para as famílias que não conseguem ter sucesso, não que não exista coisas erradas, nunca tenha briga, mas realmente quando você constrói esse relacionamento, é um privilégio, é uma harmonia. Os meus problemas todos estão da porta para fora, cruzou a porta da entrada, é uma paz aqui dentro de casa. E as pessoas precisam saber. Uma coisa agora interessante. Agora, nessa época de campanha, é paulada todo dia, né? Paulada todo dia. Tem horas durante o dia que a paulada tá tão forte que eu tenho que dar um pulo aqui em casa. Aí eu rolo no chão com as minhas cachorrinhas, dou um cheiro na minha filha, entendeu? Fica aqui uma meia hora, recarrego e volto para a rua de novo, porque senão não dou conta, cara. Lamber as feridas. É difícil. Mas graças a Deus a gente tem a família, né? Que é o nosso. É toda ilusão, cara. Essa coisa de poder, de likes, visualização, dinheiro na conta, isso é tudo ilusão. O poder mesmo está dentro da nossa casa, o jeito que a gente cria nossos filhos, o relacionamento que a gente tem com as pessoas que nos amam, o exemplo que você pode ser para as pessoas que estão ali crescendo sob os seus cuidados. É esse o verdadeiro poder. O verdadeiro poder que eu posso contribuir para o mundo está ali no meu filho e minha filha, que só quero que eles sejam pessoas do bem. Um dos vídeos que eu mais amei na minha vida, foi um vídeo que você fez uma vez, onde você fala do seu sonho. Cara, eu me vi 100% ali. O seu sonho é você ter uma casa, um jardim, uma mesa de madeira, e no domingo... Já tenho. Essa mesa eu já tenho, tá lá em São Paulo. Tá lá. Já realizou, já. E poder receber a sua família, seus netos, e que eles possam lá brincar, e que vocês possam tomar a sua cervejinha, fazer o seu churrasco, e conversar, e não precisa de ser uma mansão, que o seu filho possa usar um transporte público para chegar até lá, sabe? Tudo isso que você foi falando, eu falei, gente, é isso.
Mais do que isso, é ganância, é estar enganado sobre o que é estar realizado. Eu achei aquele vídeo, para mim, é um dos meus favoritos. Eu acho até que eu publiquei no meu canal, no outro canal lá que eu tô bloqueado, acho até que eu publiquei. Eu falei, cara, e é mais pura verdade. Tudo, o resto tudo é ilusão. A gente acha, a vontade de fazer alguma coisa boa para o mundo é grande, mas eu, para mim, já estou fazendo, criando meus filhos. A Madre Teresa disse, né? Quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o jornalista perguntou para ela assim, mas Madre Teresa, o que você acha que as pessoas deveriam fazer para ter paz no mundo? Ela virou e falou assim, vá para casa e ame sua família. Olha a quantidade de sabedoria em poucas palavras, né, cara? Vá para casa e ame sua família. Mas aproveitando o tópico família, Weintraub, a família está sendo atacada, justamente porque é o pilar, o eixo central de uma sociedade sadia, né? E uma das coisas que eles estão tentando fazer, não só no Brasil, no Canadá já está num nível absurdo, nos Estados Unidos também já, é a questão da ideologia de gênero. Eu queria te perguntar, assim, muitas pessoas confundem, eles acham que ser contra ou criticar a ideologia de gênero é você criticar o homossexualismo ou orientação sexual. Não é? Você poderia explicar rapidamente? Pelo contrário, o papel do conservador é lutar pelas liberdades e direitos individuais. Então, debaixo da minha asa, homossexual nenhum vai ser destratado ou maltratado porque ele é homossexual. Eu, estando por perto, tem lá 2 homens, estão sentados à mesa, estão se comportando como outras pessoas, heterossexuais. Vem alguém ofender, eu vou ficar de pé e vou falar, para com isso já, meu. Você tá louco? É como nesse caso horroroso aí da moça que passou por esse cafajeste aí. Agora não vou entrar em detalhes, né? Não vou entrar em detalhes. Assim, não interessa, tá bêbado, tá de cabelo azul. Bicho, o papel do conservador é defender a sociedade, inclusive os diferentes. Inclusive não, principalmente os diferentes. Porque eles são um exemplo que eles são aceitos, é acolher eles. Então, o que acontece? No caso da ideologia de gênero, ela não tem a ver com sexualidade, ela tem a ver com a desconstrução. Se você pegar, eu tive que ler o Karl Marx, e inclusive eu fiz economia na USP, eu era muito jovem quando eu fiz vestibular, eu fiz economia na USP. E na USP eu tive que estudar o Karl Marx, eu fiz Valor 1 e 2, eu li o Capital, Das Kapital inteiro, é um catatal enorme, fora os outros livros dele. E está escrito lá, na Bíblia profana deles, está escrito ipsis literis. A família tem que ser desconstruída, enquanto você não quebrar a família, você não consegue criar um novo modelo de sociedade. Por quê? Família e religião, né? O principal é a família, mais do que a religião. A religião é o ópio do povo. A família, o que ele fala? Toda vez que você tem a família, você em algum momento vai tentar buscar o melhor para o seu filho. E com isso você deixa de olhar para o coletivo. Você cria um indivíduo. Lembra? É para acabar com o indivíduo. E mesmo que você aceite se submeter, beleza, eu não tenho filho, não tenho família, não tenho esposa, esse mundo está muito bagunçado, eu vou ficar em uma praia esquecida em algum lugar e vou esperar. Estou com 50 anos, mais 50 anos o mundo não vai acabar. Até me acharem aí no... Vou lá para Cajati, até me acharem em Cajati, mas já foi. Você com filho, com neto, você fala, não quero isso. Eu não quero isso. E eles vão gradualmente moendo. Só que quando você tinha lá atrás o Karl Marx, ele pensou em um modelo de revolução e transformação. Não deu certo. E a sacada é que eles se readaptam. Eles vão se adaptando e se readaptando às circunstâncias. Então, primeiro veio Gramsci. Não é na porrada, é no blá. É na escola, é nos jornais, é na televisão, no cinema. A gente vai gradualmente catequizando a população e a sociedade. Tanto é que hoje a gente usa um monte de chavões da esquerda. Nós já fomos, né, desde algumas gerações, nós estamos sendo doutrinados pela esquerda a ponto de usarmos os chavões deles. E aí veio mais um avanço nessa disputa do marxismo cultural, que é a Escola de Frankfurt. Inclusive a Escola de Frankfurt saiu da Europa, saiu da Europa e foi para os Estados Unidos.
E nos Estados Unidos, eles se desenvolveram e exportaram o modelo. E aí é a desconstrução total, é um semi-nihilismo. Destrói o indivíduo. Porque imagina o seguinte, a gente está aqui, a gente tem uma imagem, a gente vai brigar. Se você não sabe o que você é, por quem eu vou brigar, para que eu vou brigar, você já está derrotado. Quem você é? Eu sou Abraão, eu sou homem, tenho que me comportar como homem, eu posso até ser homossexual, mas se tiver um pneu furado, se a sua esposa estiver na rua e tal pneu está furado, eu como homem me sentiria envergonhado de não passar e perguntar, você precisa de ajuda? A senhora precisa de ajuda? Ela provavelmente vai falar, por favor, porque eu não sei trocar o pneu. Poucas mulheres sabem trocar o pneu de um carro. Estou errado? E mesmo que consiga trocar o pneu, mesmo que consiga trocar o pneu, uma situação de perigo, mesmo que consiga trocar o pneu, a maior parte das pessoas sabem que biologicamente, em função dos hormônios, a explosão muscular do homem é mais forte que da mulher. Então, para chave, para tirar as porcas, às vezes precisa de um homem. E não estou falando que o homem é melhor que a mulher ou pior que a mulher, não é isso que eu estou falando. Nós somos diferentes, temos habilidades diferentes. Perfeito. Então, assim, veja, isso que eu estou comentando, se nós não temos essa identidade individual, o papel de cada um, que é o que nós devemos fazer para nos sentirmos bem, fulfillment, né? Preenchidos. Realização, né? Realização. Isso tem em outras culturas, como a gente estava falando antes, né? A cultura japonesa é muito bacana, porque não interessa o cargo que ele está na sociedade. Todo mundo é respeitado se estiver desempenhando bem o papel. Do cara do balconista ao presidente, todo mundo tem um papel a desempenhar. E a pessoa é respeitada se ela desempenha bem o papel. E ela tem que saber qual é esse papel a ser desempenhado. Então, a gente tem que saber o nosso papel a ser desempenhado. Se você quebra isso, você enfraquece a capacidade de tração. Nesse momento, é papel das famílias, dos homens e mulheres, das mães e pais, ou, eventualmente, 2 homens homossexuais ou 2 mulheres homossexuais se reunirem e lutarem pelo futuro. Se não dos filhos dos vizinhos. Porque, no limite... É isso, numa sociedade, os filhos dos vizinhos vão cuidar para que não apareça um maluco para me matar quando eu tiver com 80 anos. O filho do vizinho não é meu inimigo. Ou, às vezes, não tem filhos, mas tem sobrinhos, né? Tem que é o caso do meu irmão. Meu irmão é casado com a Luta, 15 anos, não tiveram filhos. Temos sobrinhos. Então, assim, a desconstrução do indivíduo, a ideologia de gênero, é muito mais para desconstruir as famílias do indivíduo do que para defender os direitos dos homossexuais. Tanto é que em país totalitário não tem movimento homossexual. O homossexual, quando ele sai do armário, ele é destroçado, sempre foi. Nos países totalitários, não tem Coreia do Norte? Não tem. Não tem. A partir do momento que eles chegam no poder absoluto, eles determinam como que o cidadão deve se comportar, deve pensar, deve agir. Daí acaba com todas as diferenças. Deve se vestir. Exatamente. Deve cortar o cabelo. Eles usam a bandeira da tolerância, as diferenças, só para chegar ao poder. Quando chega no poder, obriga que todo mundo pense igual, age igual, dentro de uma caixinha ideológica. E é essa aí que você tem que desconstruir para depois construir o seu mundo utópico. Por isso que eles estão agora com essa história da ideologia de gênero, que é uma das coisas mais anticientíficas, assim, insensatas, contra o bom senso da história. E você sabe que agora estão querendo colocar na escola aqui no Brasil, né? Pô, agora? Mas parece que agora vai conseguir. Assim que eu cheguei ao MEC, estava lá sentadinho e tal. Aí veio lá uma senhora com sobrenome alemão, mas ela era francesa, do organismo internacional. Pois não vou citar, não vou ser deselegante citar. Recebi ela, pois não. Eu vim aqui discutir com o senhor a agenda da educação e tal. O organismo internacional, ele só acompanha, ele não determina o que nós fazemos aqui no Brasil.
Não, mas a parte da educação sexual e da ideologia de gênero. Eu falei, não. Educação sexual, não. Vai ser, se for, biologia no colegial, isso é no ensino médio. Órgão reprodutivo, sistema reprodutivo. Ideologia de gênero também não. Quem ensina criança pequena, 7, 8 anos, 9 anos, é pai, mãe. Não. Mas isso está acontecendo no mundo inteiro. E daí? Não é porque todo mundo toma Coca-Cola que eu dou Coca-Cola para os meus filhos? Faz mal? Isso não é argumento. Então, assim, é uma agenda muito forte. E existe um sincronismo internacional, que hoje eu percebo, estando aqui fora, num organismo multilateral, eu percebo nitidamente que existe a intenção de fazer uma agenda mundial. Essa minha experiência aqui fora está sendo muito útil, porque eu vivi como diretor internacional, convivi, viajei, economista-chefe, mas era no setor privado. Então, eu tinha contato com o FMI, com a IDB, mas era como uma contraparte externa, né? Eu não estava de dentro. E eu não tinha contato com as pessoas dos diferentes países para ver como estava sendo implementada essa agenda para e passo simultaneamente em diferentes países. Mas a gente tem que deixar a sua esposa falar também, pô. A gente está sendo deselegante aqui, pô. As cachorrinhas estão aqui querendo subir no colo dela, estão arranhando. Pô, mostra aí. Quantas você tem? Não, eu acho super importante essa pauta. Eu achei... Vem cá. Acho super importante essa pauta. Acho que precisa haver uma discussão a respeito, porque as pessoas confundem muito essa pauta. Eu vi numa discussão no canal do Lacombe, a própria jornalista que estava participando do programa, ela não estava entendendo a diferença entre o homossexualismo e a ideologia de gênero. E mesmo o professor, o pedagogo, né, a psicóloga explicando, desenhando para ela estava com dificuldade ainda de compreender. Então, eu acho importante fazer essa desconstrução também, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de explicar o que é ideologia de gênero para as pessoas, eu faço questão de esclarecer. Eu sei que ainda existem muitas dúvidas, tem muitas famílias acompanhando aqui a nossa live agora, pessoas que eu já conheço, que têm filhos, que estão preocupados, estão participando de manifestações, estão participando de projetos das escolas aqui, porque elas não querem ideologia de gênero nas escolas. Elas não querem essa pauta levantada, principalmente para um professor, que a gente olha como se fosse uma pessoa que desse uma orientação e um norte para nossas vidas, né? Então, eu entendo que seja importante e relevante a gente estar sempre esclarecendo para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Isso que a senhora está falando está certíssimo, muito importante. E se a gente olhar em exemplos históricos, trazendo de volta, né, a origem, né, da engenharia social, eles querem mudar a sociedade ocidental, que é acabar com a família. Está no livro isso, está no livro, o Karl Marx. Tanto é que quando eu ia para o Congresso, pode notar, eles falavam, isso era tudo correndo. Eu falava, volta aqui, volta, você fala, você vai escutar. Porque eles sabiam que eu conhecia o Das Capital, eu conhecia todo o job description, toda a liturgia e a Bíblia profana deles. O que eles querem é mudar a sociedade ocidental para uma coisa artificial bolada pelos sábios deles, onde eles vão estar no controle. Isso está escrito. E a forma de fazer isso é mudando os nossos valores. E aí, aproveitando isso que você comentou exatamente, né? A pessoa tem uma orientação, ela nasceu com uma tendência homossexual. E a mim não cabe, eu não sou um líder religioso, né? Eu apenas falaria o seguinte, não julgue para não ser julgado. Vai tentar ser feliz desde que você não atrapalhe a felicidade do outro com outro adulto. Esteja com livre-arbítrio. Não adianta pegar um craqueiro, um doido varrido, uma pessoa que está bêbada, na marra. Isso não é buscar a sua felicidade. Isso você passou do ponto, errou. Mas se você pegar, o que nós somos, principalmente? Óbvio que tivemos várias outras influências. Nós somos a fusão, principalmente, do pensamento greco-romano, principalmente aristotélico e de São Tomás de Aquino, com valores judaico-cristãos. Se você pegar textos clássicos,
comédia, por exemplo, Aristófanes, na Grécia. Eu falo, é uma coisa muito parecida com os dias de hoje, ele pensa como a gente. Se você pegar Eurípides na dramaturgia, ele pensa como a gente, mas os valores são diferentes. Você tem valores judaico-cristãos de piedade, de compaixão, de tentar tratar os outros como você gostaria de ser tratado, porque amar o próximo já é muito difícil, mas pelo menos tratar como você gostaria de ser tratado, que isso está no Velho Testamento. Isso tudo são valores judaico-cristãos. Para um grego e para um romano, ir ao mercado de escravos e pegar uma criança, comprar uma criança para você se servir sexualmente dela, era aceitável. Para a gente é uma coisa inconcebível. Por quê? Porque nossos valores são judaico-cristãos. O jeito de pensar pragmaticamente, racionalmente, estruturar o raciocínio, aqui estão evidências empíricas. Se essas evidências empíricas acontecem assim assado, eu posso esperar esse resultado depois de tanto tempo. Isso é greco-romano. Não existe um pensamento mágico judaico-cristão. Existe uma técnica greco-romana que dá essa eficiência. Mas os valores são judaico-cristãos. Eles estão tentando destruir os dois. Eu vou voltar no greco-romano depois, só para passar uma chavezinha. Eles tentam destruir os dois. O pensamento científico, aonde você tem na escola de Frankfurt o Herbert Marcuse falando, a ciência é burguesa. Por quê? Porque quando eles começam a mentir, a gente confronta com a verdade. Pai. Aí fala, para. Por quê? Porque a ciência é burguesa. A matemática está a serviço do imperialismo. Você escuta essas loucuras. A verdade é opressora. Ou pior do que isso, não existe diferenças entre homem e mulher. Mas como? Biologicamente tem diferença, o DNA e tal. A biologia é opressora. Já escutei isso, a biologia é opressora. A biologia é a verdade. E do outro lado, a Bíblia, que são os valores. Estão lá. Eles batem o tempo inteiro na Bíblia e na ciência. Mas voltando para a Grécia, o que acontece? Você vê nitidamente que esses valores, eles podem influenciar o indivíduo. Na Grécia, dependendo da cidade, né, em maior ou menor grau, era muito difícil escapar de ter experiências homossexuais. Né? Muito difícil. Era quase que mandatório. Em Esparta, e no caso de Atenas, por exemplo, a família, o pai ia procurar um cara mais velho para ensinar o seu filho adolescente a introduzi-lo aos prazeres, às delícias do homossexualismo. E o nome do cara que era encontrado era pederasta. Sim. Então, assim, existe um componente cultural forte. A pessoa tem uma orientação sexual inata, que ela não é uma escolha, ela nasceu com aquilo e vai desenvolver. E tendo isso, a gente não pode, de forma alguma, recriminar. Agora, pegar uma criança pequena e estimular, tá errado. Tá errado. A criança não sabe a diferença da idade que eles querem. Não sabe a diferença de informação, sugestão e obrigação. Em Esparta, com 7 anos, o seu filho não era mais seu filho. Eles pegavam seu filho... Era do Estado. Exatamente. É outra cultura. Não é a cultura que eu quero. Meu filho é meu filho. Até o dia que ele tenha livre-arbítrio e capacidade para tomar suas próprias decisões e arcar com as consequências das decisões que ele tome. Pode ser com 16 anos, pode ser com 21 anos, pode ser com 14 anos, depende da sociedade, depende do momento histórico. Em momentos de guerra, 14 anos é homem feito. A infantaria vem justamente disso, de infante, eram infantis, eram as crianças que eram jogadas na frente. Primeiro. Então, assim, 14 anos, na Rússia, na Segunda Guerra Mundial, homem feito. Homem feito. Tá aqui, vai se virar. Então, assim, o que a gente está lutando, é importante as pessoas entenderem, é pela civilização na qual você quer envelhecer e você quer que os seus filhos e netos vivam. É uma civilização com mais liberdade, aonde, se você tiver um neto homossexual, você vai amá-lo. Você vai amá-lo. Você pode não concordar, não Sim. achar bonito. Tem um neto homossexual, eu vou amá-lo. Não vou gostar, mas eu vou amar. E vou tratá-lo bem, como eu trataria os outros netos.
Prefiro que não. Por quê? Porque é mais difícil de achar a felicidade. Mas se ele for assim, eu vou tolerar, eu vou amá-lo, vou impedir que qualquer um o distrate. Só na sociedade ocidental você tem isso. Trazendo esse seu discurso, a mesma coisa para pessoas transgênero, que vem da ideologia. Eles usam sempre aquela bandeira de tolerância, inclusividade. Só que se uma pessoa é transgênero, vamos aceitá-la. Ela faz parte da sociedade, é um ser humano comum, procura pela sua felicidade. Agora, vamos pegar exemplo. Roberta Close. Como você trataria a Roberta Close por senhora? Eu chamaria a Roberta Close de senhora. Como é que a senhora está? A senhora está bem hoje? E se alguém destratasse ela na minha frente, eu falar, bicho, você tá errado, cara. Concordo. Você tá errado, meu. E isso é compaixão. É a base do conservadorismo. Compaixão. Tá na Bíblia isso. Uhum. E é por isso que a gente estava conversando antes de começar que hoje em dia tá meio que na moda ser conservador. E aí você vê, por interesse, né? Você vê um monte de cara que não é conservador tentando se passar por conservador e você fica dando risada. Porque o cara não fala as coisas que são as bases, né? O conservador, ele é combativo. Mantras e chavões de lacração, né? O conservador, ele é combativo, mas ele tem compaixão, Então, como é que nós trataríamos, um transgênero? Na minha época era travesti, desculpa. Eu sou mais velho. Mas como eu trataria a Roberta Close por senhora? Como eu a chamaria pelo nome que ela escolheu? Roberta Close. E a Rogéria? Eu chamaria a Rogéria por Rogéria. Senhora, mas ela falava, me chama de... meu nome é Astolfo. Então a senhora me diga como a senhora quer que eu lhe chame. Agora, me respeita também, porque às vezes existe uma militância que ela é feita para ser assertiva. Vamos levar na boa. O brasileiro, de um modo geral, sempre tem babaca. Todo lugar vai ter babaca, no Brasil, nos Estados Unidos, todo lugar vai ter um babaca. Mas, de um modo geral, o brasileiro, 90%, ele não vai fazer desfeita. Tem racista no Brasil? Lógico que tem. Mas não é um racismo estrutural, não existe isso. Mas 90% no Brasil tem, mas 90% não é. Você vai falar que você está sentado no lado de um cara, o cara chama o outro lá com termos racistas, você vai gostar? Não vai gostar. Você vai falar, para com isso, meu. Para com isso, ninguém vai achar bonito. Então, assim, eu realmente acredito que o Brasil é um país bacana, que o povo brasileiro tem valores bons, o mundo ocidental vale a pena ser defendido, estão tentando destruir. O Brasil, nesse contexto, tem uma importância muito grande por ser muito grande o país. Se o Brasil cair, ele vira a América do Sul inteira. O dinheiro que eles pegarem do Brasil, a América do Sul inteira está na mão deles. Todos os golpes, todas as quadrilhas esquerdistas no mundo. Mas Abraão, uma adendo aqui. Para que haja uma engenharia social, as pessoas têm que aceitar. E para aceitar, elas têm que odiar a sociedade em que elas estão. Essa, para mim, é a raiz de todas essas narrativas. Racismo estrutural, transfobia estrutural, patriarcado, machismo, cultura do estupro. Se você for olhar todas essas narrativas, ela tem o mesmo objetivo, fazer com que a pessoa odeie a nossa sociedade, que é a melhor sociedade da história da humanidade. Eu acho o seguinte, a sociedade ocidental tem 1000 defeitos, e ela precisa continuar evoluindo, mas ela tem que evoluir rumo à verdade. Rumo à verdade. E a verdade está baseada nos valores iniciais que a gente falou ali, por exemplo, a compaixão, a decência, a verdade, o respeito. E o que acontece? O deles é baseado na mentira. Então essa discussão agora que está tendo no Brasil, que eu me expus aqui no Twitter, é o seguinte, eu sou contra Cafajeste. Eu odeio Cafajeste. E quantas pessoas já não viram Cafajeste fazer uma cantada indecente? Quantas pessoas já não viram no trabalho um cara dar uma abusada, um chefe dar uma abusada numa funcionária? Quantas pessoas já não viram numa festa um cafajeste chegar numa moça que bebeu mais do que tinha que ter bebido? Um erro não justifica o outro. Sem entrar no mérito se é estupro ou não. É cafajestagem. Daí pode virar estupro? Pode, mas cafajestagem com certeza é. Eu já deve ser penalizado pelas Eu sou contra a cafajestagem.
E a gente precisa evoluir para que o cafajeste não fique à vontade. Sim. E não evoluir na agenda deles, que é baseada na mentira e vai levar a gente para a escravidão. E quando a gente chegar lá, tudo que eles prometeram é o oposto. Evoluir para a verdade. Qual é a verdade? A verdade é a seguinte: você foi um cafajeste e abusou do seu poder econômico, você é mais velho, você é malandro, você é o chefe, e você vai ser punido. Ou você vai perder o emprego, vai levar um processo, ou vai ser excluído socialmente porque você é um escroque, é um crápula. Essa é a verdade. E é por isso que a gente tem que lutar e ser combativo, e tem que defender os fracos, os diferentes, porque isso está na base do que o conservador defende. Eu não estou aqui por quem já está salvo. Eu não estou aqui para tentar ajudar vocês. Vocês não precisam de ajuda. Tá aí, tua casa tá limpinha, tem cachorrinho, tem família, tá tudo bonito. No caso não tem pão. A gente precisa trazer mais pessoas para esse modelo. E isso, quando for uma grande contingência de classe média, torna a nossa sociedade mais forte. Eu não estou aqui por quem já está salvo. A gente está aqui justamente para mostrar compaixão e o caminho certo para as pessoas que são vulneráveis, que foram criados sem os modelos corretos, que já levaram um tropicão na vida, perdoar, né? Oferecer outra face. 70 vezes 7 não é para mim, tá? Não é para mim. Eu não consigo. 70 vezes, esquece. Vira a página. Mas, às vezes, a pessoa leva um tropicão. Seria muito fácil ficar dentro do nosso casulo, protegidos aqui na nossa vida, com os nossos rituais, e não contribuir com o resto da sociedade da maneira que a gente pode, dentro das nossas limitações, né? E você fez isso, e a chibatada foi forte, né, Abraão? Foi nada. Aguento muito mais, aqui, ó. Aguento muito mais, né? Cadê a muito dor? mais, pode ver. E eu tô tentando aqui também. Eu gostei muito do papo, porque, assim, às vezes a gente conversando, é importante entender o que é ser conservador. O ser conservador é a junção do pensamento científico greco-romano com os valores judaico-cristãos. E os valores judaicos-cristãos têm compaixão. Então você chega, a sua filha bebeu, foi para uma torcida da Gaviões da Fiel, bêbada, uma festa cheia de homem, e foi estuprada lá dentro. Ela vai chegar em casa, eu vou abraçar ela. Eu não vou brigar com ela. Claro. Então você tem que ter amor, compaixão. Pô, é a base Se você não tem os valores judaico-cristãos, se você não tem, você não é um conservador. Você não precisa acreditar. O conservador não precisa nem acreditar em Deus. Pode ser um conservador ateu, lógico que pode. Mas ele precisa acreditar nos valores conservadores. E esses valores conservadores estão baseados na cultura judaico-cristã. O perdão é um conceito tão sofisticado que quem não é da sociedade ocidental não consegue entender bem o conceito do perdoar, que é se perdoar, tirar esse peso. É muito profundo o perdão, é muito profundo o amor. São coisas que não tem na cultura, em outras culturas que não, dessa forma tão sofisticada, porque não foi só o que está na Bíblia, depois vieram vários filósofos em cima, que sofisticaram muito mais esse conceito. E nesse momento que a gente está passando, né, como diria em inglês, né, back to basics, vamos voltar de volta para o básico. O que é o básico? A verdade é um escudo poderosíssimo, você não quebra a verdade com mentira. E a razão e a fé é uma espada que corta tudo. A doutrina tibetana dos monges, né, ela é muito baseada nessa questão da compaixão, e a compaixão a todos os seres vivos, não só seres humanos. Eu acho isso legal também. Então, são valores que mesmo não foram, vou dizer assim, não foi só nós, da sociedade judaico-cristã, que conseguimos chegar a esse valor. Outras sociedades chegaram também a valores similares, por outros caminhos, mas é porque é o valor que mais torna uma sociedade próspera, saudável, longínqua. O que eu posso te falar? Eu não li tudo sobre o budismo. Não li tudo sobre o budismo. Eu li alguns textos, eu já li o Corão inteiro, 2 vezes, inteirinho. Na verdade, não o Corão, porque o Corão tem que ser em árabe, né? Eu li a tradução do português para o português 2 vezes.
Uma vez eu tinha 17 anos, outra vez logo depois da queda das Torres Gêmeas. Eu já li muitos textos de budismo, já li, assim, eu tenho aqui, né, uma miopia razoável, né? Então é aquela coisa. Se você entrar numa academia, uma academia vai encontrar um cara com um puta braço grande, porque o cara ficou levantando peso a vida inteira. Eu tenho uma miopia razoável porque eu li bastante. Existe o conceito da compaixão, mas ele não é tão sofisticado. É uma coisa assim, todos os seres vivos, o karma vai ser bom. Não é aquela coisa, por que isso? Porque sim, isso vai te libertar. A verdade vai te libertar. O perdão vai tirar o peso das suas costas. Eu estou aqui justamente por quem caiu no chão, quem não é perfeito. Então, Vai entrar. Pode ser como quiser, eu adorei. Eu adorei o jeito mineiro de me chamar. É o Weintraub. Weintraub, eu adoro isso. Weintraub, eu adoro zoar. Eu adoro bagunçar com o meu próprio nome. O pessoal perguntou, como é que dá para falar o seu nome? Gaia, e quando eu viajo para os Estados Unidos, o povo me olha torto assim, uai, Gustavo Gayer? Are you gayer? Você brinca. É porque em inglês fica mais gay, né, meu nome? Weintraub, não, sem querer interromper sua linha de raciocínio, que eu achei muito inteligente, você acha, já que você está falando tanto da verdade, né, e a gente vem ouvindo tanto, principalmente da linha do conservadorismo, das pessoas que seguem até o próprio pensamento do presidente, né, que ele gosta de falar do João 8,32, lá que a verdade os libertará. Você acha que a sociedade está preparada para a verdade? Para ouvir a verdade? Para saber a verdade? Não é que... Veja, existe duas abordagens. De novo, greco-romana, que é a razão. Judaico-cristão, valores e fé. Não se trata se a sociedade está preparada ou não para a verdade. Não existe outro caminho. Existe o João 8,32, mas tem logo depois embaixo o pai da mentira. Então você só tem duas opções se você segue esses valores. Ou a verdade, ou o pai da mentira, né? Que é o diabo. Então, no meu caso, não tem que estar preparado ou não, que se exploda. Ainda mais... Porque para mim também, eu só queria saber o que você achava. O que eu acho não é a razão, no caso. São os valores. Eu não vou fazer... Quando eu vou brigar contra alguma coisa que está errado... Então aqui a moça bebeu e agora vamos... Não vai levar para o quarto não, tá errado isso. Ela tá bêbada. Tá errado, ela não tá bem. Ou ela se mudou de ideia, ou tá, sei lá o quê. Isso não estou fazendo um juízo de valor, não, porque o cara errado, errado. Não tem como dobrar isso, né? You can't bend, não tem Você como... não faz uma análise racional. Isso é uma coisa sua de valores, princípios básicos, atávicos. Então, se a sociedade está preparada ou não, são outros 500. O que eu posso é racionalmente buscar a melhor forma do embate. Então, quando eu fui ajudar o presidente Bolsonaro lá atrás, estamos falando de 4 anos atrás, eu fui com esse nome maluco que eu tenho, que parece uma estação de rádio, BYZ 500 MHz, né? Tem mais consoante que vogal nesse nome meu. Eu fui como um técnico, eu nunca imaginei que eu ia ficar um cara que eu me tornar relativamente famoso. Eu nunca imaginei isso. Eu era uma pessoa técnica, eu sabia que eu era um bom chefe, que eu comandava grandes times, que eu sabia me expressar, mas nunca imaginei. Então, eu entrei com a minha família ao meu lado, em Brasília, num apartamento funcional, as crianças indo para a escola, e aí eles começaram a bater em mim. E pode bater, vem. Aí, quando viram que eu não estava arrefecendo, foram para cima das crianças. Aí é sacanagem. Entendeu? E aí, o que acontece? Aí e aí tem que buscar uma forma de proteger as crianças. Então, a verdade é essa, eu vou perseguir a verdade. Agora, eu vou com a guarda alta, eu vou levantar as mãos, para não levar soco na cara. Então, a minha família tem que estar protegida, as crianças têm que estar protegidas, para eu ir para o embate. É de uma covardia tremenda, né, Weintraub? A gente acompanhando, lembra? Você falando são outros aí, valores. Tudo. São outros valores. A gente está falando justamente civilizacional. É uma outra civilização que está tentando ser implantada.
Estou falando aqui, na época dos gregos e dos romanos, o cara lá, pô, pegou uma criancinha de 6, 7 anos, eu esqueci qual era o imperador, agora eu esqueci, era o tio do Calígula. Ele pegava as crianças e ficava nadando pelado com as crianças, e daí, pô, quando uma não queria ceder, criança pequena, 8 anos, jogava lá de cima do castelo, o cara caía na praia, uma coisa, assim, monstruosidades. Ainda existe monstruosidade no mundo ocidental? Lógico que tem, mas é feita de forma escondida. Então, porque já é rejeitada, justamente pela evolução que a gente teve. Ela já é rejeitada e mal vista. É aquilo que você falou, o cafajeste hoje, ele é cancelado pela própria sociedade. Essa pessoa que tem esse... E precisa ser mais cancelado ainda. Ah, ele não estuprou. Beleza, não estuprou, mas é um cafajeste. É cafajeste. Esse cara que você está falando, a vida dele está destruída no Brasil. Ele destruído nada. Ele está destruído nada. Está destruído nada. Porque daqui a 3, 4 anos esquece. Tem um esquecimento, na verdade, mas a internet hoje está deixando difícil de esquecer. Assim, o que eu acho? Eu quero falar da compaixão, uma coisa que você falou. O assunto mudou a live, nossa, já foi para o lado filosófico, né? Weintraub, essa questão que você fala da compaixão que nós temos na nossa sociedade judaico-cristã, ao mesmo tempo que eu acho que é um dos pontos mais fortes para mim, é a faísca divina dentro de cada um, ela é também uma das nossas fraquezas. A forma que a esquerda encontrou, que essa ideologia da engenharia social encontrou, para conseguir pegar jovens e transformar jovens em militantes políticos, transformar eles em black blocs, em antifas, em destruir a sociedade, em atacar professores, queimar carros nas ruas, é porque eles pegam exatamente esse ponto, é na compaixão desses jovens. Primeiro, eles apresentam os jovens um sofrimento, vamos dizer assim, dos transgêneros ou dos negros, ou então dos homossexuais, ou dos pobres, ou das mulheres. Eles criam toda essa narrativa, né, e apresentam a essas pessoas aquela informação deturpada. Olha como os negros estão sofrendo. Olha como as mulheres sofrem. A compaixão, eles transformam a compaixão em uma arma. Eu falo isso porque eu passei por isso. Eles pegam, aí você se sente assim, conduído, né? Você sente aquela dor. Aí eles falam, quer lutar contra esse sofrimento? O jovem fala, quero. Então é ali, ó. Você tem que lutar contra aquela burguesia, contra aquele grupo, contra homens brancos, cisgender, e aí transformam a compaixão dos jovens em ódio. Porque aí o Jordan Peterson falava isso, o problema da compaixão é que muitas vezes ela pode se transformar em ódio contra aquele que causa o sofrimento a alguém que você está com, né, sente compaixão. O que você acha disso? Está perfeito. É isso mesmo. É muito sofisticado. Eu não acho que eles sejam burros ou despreparados. Esse é um movimento que existe há quase 200 anos. E está se sofisticando e atrai novos pensadores. Eles têm toda a liturgia deles, tem os santos, tem o Messias deles, tem tudo. A forma que eu encontrei para analisar os movimentos é encará-los como uma religião, sem Deus. Onde você tem as famílias que controlam como um alto clero, elas se reproduzem, são famílias estruturadas, estão aí há gerações. E você tem o baixo clero, que não se reproduz, que não consegue ter... e vive pela causa. Uhum. Então você encontra os militantes mesmo... né? Os militantes mesmo não têm filhos. Não tem família estruturada, é uma coisa muito perdida. Mas no topo, tudo com filho, neto, tudo certinho. Certinho não, mas tudo assim... Tanto é que você pega os principais líderes deles, é neto de comunista. É bisneto de grão-duque comunista, né? O pai já era um líder, o avô era um líder, o bisavô era um líder, o filho e o netinho já está no centro acadêmico recebendo. Então, assim, eu encaro como uma religião. Hoje, felizmente, tem internet para a gente ir atrás. Não é uma decisão racional pular de cabeça nisso, é um chamamento. Eu fui, fazia parte da minha trilha, evidente que eu acredito em Deus, no caso, eu estou falando aqui, mas eu respeito quem não acredita. Respeito, tolero, não sei lá, respeito. É mais difícil, eu acho, não acreditar em Deus do que acreditar. Eu também. E eu, sendo uma pessoa correta, eu conheci muita gente que era
ateu decente e conheci muito cara que fica rezando e falando em Deus em 5 minutos que não presta. Mas, voltando, eu acho que essa era a minha trilha, não é racional. O que vai ser, eu não consigo te prever e descrever totalmente. O que eu posso afirmar é que eu e o Arthur aqui, a gente está matutando bastante, e para matutar bastante aqui, a gente precisa que mais e mais Gaias, Silvas, Souzas, Etienes, é que ela é uma Gaia, né? A Etienne é uma Gaia. Eu sou Gaia. Então, mais Gaias, né? Mais famílias como os Gaias, como Silvas, como Bolsonaros, como Souzas, como Garcias, né? Do Douglas Garcia, mais famílias venham. Nicolas Ferreira, que é um cara sensacional, eu tiro o chapéu para ele. A gente precisa se mobilizar para defender, tá? Estamos aqui, eu estou pensando quais seriam os caminhos para fazer, estamos analisando, e é isso. Você está travando a sua batalha aí dos Estados Unidos, né, Weintraub? Você está aí... Olha, por enquanto a gente está tocando aqui o Banco Mundial, estamos pensando em bastante coisa, estamos acompanhando e é isso. Pensa voltar para o Brasil em breve ou não? Gustavo, o Brasil é o meu país. Eu ficaria profundamente frustrado. Eu ficaria muito frustrado de não voltar para o Brasil. Eu gosto do Brasil. Os Estados Unidos é um país bom, mas não é o meu país. Não é o meu país. As crianças ficaram um pouco mais traumatizadas com o Brasil. Isso me dificulta um pouco. Os meus 3 filhos ficaram mais traumatizados com tudo que aconteceu. Mas eu penso sim em voltar. Eu ficaria muito infeliz de não voltar para o Brasil. Eu espero que em breve a gente possa ter o privilégio de ter você aqui novamente. Eu também. Gustavo. Qualquer que seja a sua decisão de seguir aqui no Brasil, você vai ter uma legião, falando de milhões de pessoas que vão te apoiar, qualquer que seja o caminho que você queira seguir aqui, Weintraub. Qualquer que seja, você sabe disso, né? Eu não vejo... Eu acredito na minha trilha. Eu não penso nesse aspecto. A minha trilha pode ter espinhos, tem momentos bons, tem momentos ruins. Eu encaro ela com um sorriso, mesmo quando tem espinhos. Então, pode ver. Quando eu estava lá no Congresso, se você notar, quando eu fui para o plenário, as pessoas não viram isso. A primeira vez que me chamaram para o Congresso era para derrubar. Nunca ninguém do Executivo foi para o plenário e não caiu, porque é muita pressão. Então, você teve 2 casos. Teve o Cid Gomes, que caiu, teve também o Mendonça de Barros no Senado, que caiu. Sempre cai. Vai pro plenário. Quando chamam para o plenário, é cair. Me chamaram. A primeira vez me chamaram para o plenário para me derrubar. Aí, quando eu cheguei, me fizeram atravessar um corredor polonês. Aí eu subi lá em cima e comecei a falar, eles gritando. Então, você pode notar, vários momentos eu estava sorrindo. Rindo, sorrindo. Você estava debochando. Não, porque eu encaro a minha trilha dessa forma. Não tem mentira. Por isso que eu pedi para sua esposa ficar, porque eu vi a mesma coisa em você. Quando eu comecei a conversar com vocês, eu vi isso. Eu vi a mesma coisa, a verdade tem que ser mostrada, tem que ser desnudada. Gente, eu vou jantar. Foi um prazer falar com vocês. Obrigado pelo seu tempo, obrigado. Imagina, um prazer, foi um ótimo papo. Foi uma aula, todo mundo que acompanhou aqui aprendeu muito hoje, eu tenho certeza. Eu vou assistir essa live depois, lá na minha cama, porque olha, maravilhoso ter você aqui comigo, tá? Se você quiser dar tchau pro pessoal aí, antes de sair. Imagina, foi um prazer enorme bater um papo, conhecer mais vocês. Eu desejo muitas felicidades para vocês, independente do que acontecer. Fiquem com Deus. Um abraço, Weintraub. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo, obrigada, foi um prazer, viu? Prazerzão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.